Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo, aprendermos lições maravilhosas. Querido, que bom, que maravilha, que cenário espetacular esse, em meio à natureza, em meio aos animais cantando, as galinhas fazendo seu barulho e a gente podendo ouvir da palavra de Deus. Então eu quero pedir que você compartilhe o nosso vídeo, e que você que ainda não é inscrito se inscreva para que mais pessoas possam acompanhar a mensagem da palavra de Deus. Porque o poder não está no mensageiro, o poder está na palavra. A palavra é que tem todo o poder. Por quê? Porque a palavra veio de Deus e nós só simplesmente somos um comunicador, tão pecador quanto você, mas nós precisamos aprender essa verdade. Então, o meu convite é que você se inscreva se você não é inscrito, que você compartilhe para que mais pessoas possam ouvir a mensagem de esperança. E o que nós vamos conversar hoje é fenomenal, espetacular. Preste atenção. Se você ainda não ouviu isso, você precisa agora com muita atenção, pedindo a presença do Espírito Santo para que você possa compreender a mensagem. E mais do que isso, além de compreender, que o Espírito Santo capacite a você a viver essa mensagem. Olha só, vamos falar hoje de profecia. Isso é fantástico. Agora, para quem é a profecia? Diz aqui, ó. Vamos lá. Nosso amado apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 14 e o verso 22 diz assim, olha que texto fantástico para a gente poder entender. 14 de 1 Coríntios, verso 22, ele diz assim, de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os crentes. Olha só, então o dom de língua é um sinal para os incrédulos, que foi o que aconteceu lá em Atos capítulo 2, para converter as pessoas que não acreditavam em Deus. Mas a profecia é um sinal para os crentes, para quem crê. Então nós vamos conversar hoje sobre profecias aqui, para que você que é crente, para que você reafirme a sua fé, para que você tenha mais confiança em Deus. Então nós vamos agora para o livro de Daniel. Daniel, um dos maiores profetas que a Bíblia registra. Esse homem é algo fenomenal, traz textos assim incríveis. No capítulo 7, olha só, capítulo 7 de Daniel, nós temos aqui no texto 4 animais. Essa é uma mesma profecia desde o capítulo 2. O capítulo 2, Nabucodonosor, rei de Babilônia, teve um sonho em uma grande estátua. Essa estátua era dividida em metais. Cabeça era de ouro, que representava a Babilônia. Os peitos eram de prata, peito e braço, e dos 2 braços, era de prata, que representava os medos e os persas. O abdômen ou a barriga era de bronze, que representava a Grécia. E as pernas eram de ferro, representando Roma. E aí os 10 dedos eram de ferro e de barro, representando os países que surgiram após Roma, que aí deu origem à Europa. Ou seja, isso é algo profético, algo que aconteceu. Quando Daniel trouxe essa visão, o livro de Daniel foi alguém que nasceu ali por volta do ano 605 a.C. E aí o que acontece? Daniel fez essa profecia e ela se cumpriu de forma exata. Não Daniel, mas Deus trouxe essa profecia para Daniel e nós precisamos aprender. Aí o capítulo 7, ele é fantástico e nós vamos entender isso. Capítulo 7 vai falar agora não dessa estátua e dos metais, mas vai falar de animais. Animal, na profecia bíblica, aqui em Daniel e em Apocalipse, animal representa reino ou rei ou reinos. Veja só, capítulo 7, verso 17, diz assim, ó. Estes grandes animais, que são 4 os reis que se levantarão da terra. Queridos, isso é fantástico. Nós tivemos ao longo da história do planeta Terra 4 grandes impérios mundiais. Quais foram esses? Babilônia, depois os medos e os persas, depois a Grécia e por último Roma. Sabe, queridos, e nunca mais vai surgir um 5º império para mandar assim, não. A profecia vai dizer que vai ter um governo único, o anticristo, mas isso é
logo para que Jesus volte e implante o seu reino eterno. Mas aqui fala desses 4 grandes reinos que nós tivemos no passado. E aqui de forma clara. Agora nós vamos nos centralizar no 4º reino, que é Roma, que as pernas é de ferro, que esmagou. E aqui, veja só aqui no capítulo 7, a partir do verso 23, para você entender. Veja aqui comigo. Então ele disse, o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Percebe que o 4º reino seria diferente de todos? Seria um reino com grande extensão, e assim o foi, e que ia, por ser de ferro, ia esmagar, ia pisar a terra, ia faria em pedaços. E agora diz aqui, ó, verso 24, os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reinos. Pronto, eram 10 tribos bárbaras ali no Império Romano, mas 3 tribos foram destruídas, dizimadas, e a partir de agora ficaram 7, e deu origem aos 7 países da Europa ali que a gente tem, Espanha, França, Alemanha, Inglaterra, e assim sucessivamente. Ou seja, a Bíblia é exata, isso é profético, a história conta isso. Mas aí nós vamos agora ver o que esse 4º reino fez. Diz aqui o verso 25, proferirá palavra contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Olha que texto fantástico. Diz que o 4º reino faria alguma coisa interessante. Ele cuidaria, ele se elevaria, falaria contra Deus, com arrogância, e magoaria os santos do Altíssimo, ou seja, ia destruir, ia pisar, e matou. Foi esse período que os santos, os servos de Deus foram mortos, principalmente no período da Idade Média. E aqui Roma, nós temos 2 fases, Roma política e Roma religiosa. Roma dos Césares e Roma dos bispos, os bispos de Roma, na sua grande origem, nos papas que na Idade Média destruiu, matou muitos cristãos que serviam a Deus. Tanto foi isso que João Paulo II teve que, em uma das suas falas, pedir perdão pelos massacres que aconteceram ao longo da história, principalmente na Idade Média. E aqui diz outra coisa interessante, que esse poder cuidaria em mudar os tempos e a lei. Vamos pensar aqui comigo nos tempos, aqui no período ainda dos Césares. Olha só, o que foi mudado? Nós estamos no mês de novembro. Quando você fala assim, novembro, isso te soa como mês 9, é lógico. Dezembro soa no seu ouvido como mês 10. Poxa, mas como novembro é o mês 11 e como dezembro é o mês 12? Você não percebe que é alguma coisa interessante? Lógico, olha só, Augusto, Júlio César, que era o imperador, colocou o mês de julho em sua homenagem, tem 31 dias. Quando foi sucedido por Augusto César, ele então teria que colocar também. Então ele colocou agosto, também com 31 dias, ou seja, houve essa mudança. Eles colocaram meses como que trazia homenagem a eles. Então o Império Romano fez essa mudança. Olha que coisa interessante. E aí o que aconteceu mais com esse império? Diz que ele mudaria a lei de Deus. E aconteceu, Olha só, isso só foi acontecer, sabe quando? 300 anos depois, depois de Cristo. Ou seja, Daniel viveu ali em torno de 500 anos antes de Cristo. E agora aconteceu 300 anos depois. Sabe o que aconteceu? Essa profecia, para se cumprir, levou 800 anos, mas não importa o tempo. Quando Deus diz que vai acontecer, isso acontece. O que aconteceu? Em 7 de março de 321, Constantino, que era o imperador, fez a primeira mudança do sábado para o domingo. Ele fez o primeiro decreto fazendo a mudança que agora não era só o sábado bíblico, mas também o domingo. E aí a igreja resistiu, mas era o imperador. Quando chegou em 364, a própria igreja baixou o decreto
fazendo a mudança do sábado para o domingo. Isso está nos anais da história. Você pode ir buscar e aí você vai ver que a profecia de Daniel se cumpriu com exatidão. Portanto, eu preciso confiar naquilo que Deus falou. Aquilo que ele fala, ele cumpre. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Tendo ele falado, vai acontecer. Então foi lá e houve a mudança do sábado para o domingo, pela ação do Império Romano nas suas duas fases, política e a fase religiosa. Houve a mudança. E aí essa mudança foi acontecendo ao longo da história e hoje você aí não consegue perceber que as pessoas estão indo e cultuando no domingo, quando na verdade a Bíblia estabelece o sábado que é o dia do Senhor. O sábado que é um dia para a gente poder ir à igreja, adorar a Deus, reconhecer, porque o sábado é o único mandamento que descreve quem é o Criador. Deus é o Criador de tudo. E aí o sábado é o memorial da criação, é esse dia que ele estabeleceu para a gente ter uma relação íntima com ele. Então que Deus te abençoe, que essa profecia possa esclarecer a sua mente, trazer essa luz para que você agora comece a viver essa verdade da palavra de Deus. Viva a palavra, porque a palavra é a verdade, não que o homem fez, não que uma instituição fez, mas a palavra. Então agora viva a palavra. Viva o sábado, porque o sábado é um dia de Deus para nós, os seus filhos. Então que Deus te abençoe nesse dia, que juntos possamos confiar na palavra e viver a palavra. É o meu desejo nesse instante para você e toda a sua família. E vamos orar. Querido Deus, ajuda-nos, Senhor, a vivermos a palavra. Abençoe esses seus filhos, nós te oramos por Jesus. Amém.